Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar um pouco para vocês sobre a consolação de Deus. A palavra fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação. Mas normalmente em situações de tribulação, de angústia, como essa que nós estamos vivendo, em que pessoas estão enfermas, estão morrendo, estão perdendo emprego, estão em crise, emocionalmente estão abaladas, muitas vezes é comum que nós pensemos que o Senhor não está nos ouvindo, que o Senhor não está ouvindo o nosso clamor. Mas a palavra fala em Isaías que o Senhor ele não é surdo, que não possa, de maneira que ele não possa nos ouvir. Mas apenas uma coisa nos afasta, nos separa da presença de Deus, que é o pecado. E sim, se nós estivermos em pecado, ele não vai nos ouvir. A palavra fala sobre isso no livro de Isaías, você pode conferir depois. Então, qual é o segredo para aqueles que têm a sensação de que o Senhor não está ouvindo diante do seu clamor, diante da sua luta, angústia ou tribulação? A palavra também fala nas cartas de João que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Ainda em Isaías a palavra fala que ainda que nosso pecado seja vermelho como a escarlate, se tornarão brancos como a neve se nós estivermos dispostos a passar pelo processo de limpeza. Então, querido, se você tem tido a sensação que o Senhor não está te ouvindo, faça um exame em si mesmo, se examine a si mesmo e identifique se você tem vivido uma vida de pecado. Se você tem vivido uma vida de pecado, querida, é muito simples. Se arrependa. Confesse ao Senhor o seu pecado e se arrependa. E segue a vida, continua, porque a partir desse momento você se reconecta com Deus através de Cristo, se reconcilia com Deus e a partir desse momento volta a ter comunhão com Ele. E segue a vida, o Senhor estará te ouvindo. Você tirou tudo aquilo que impedia que você chegasse a Deus, que separava você da presença de Deus, que é o pecado. Quando você tira o pecado, confessa, se arrepende, é purificado, você se reconecta com Deus e Ele volta a te escutar. Esse é um processo que nós temos que passar. E a partir desse momento que você abre o coração com o Senhor, muitas vezes também nós temos a sensação de que Deus está em silêncio, Deus está calado, Ele não está falando nada. Por exemplo, nós vimos lá na passagem de Lucas, né, no Getsemane, Jesus abre o coração para o Senhor, angustiado, e a palavra fala que um anjo vem e o encoraja. Mas a princípio o Senhor não fala nada a Jesus quando ele faz essa oração. E muitas pessoas podem imaginar que o Senhor naquele momento ficou em silêncio para Jesus, o Pai fica em silêncio, não fala nada com ele, como se Deus não estivesse ouvindo Jesus. E essa sensação muitas vezes. Mas a palavra também fala que o Senhor envia um anjo para encorajar Jesus. Então, na verdade, Deus não estava em silêncio. Ele apenas não disse nada, mas ele manifestou-se quando envia um anjo para consolar Jesus. Então, querido, você, sim, é ouvido pelo Senhor, Ele está ouvindo o seu clamor, pode clamar, pode rasgar o seu coração a Ele em tempos de angústia, Ele não vai ficar em silêncio. Porque a própria palavra de Deus é a voz do Senhor em nossa vida. E a palavra fala que no mundo passaremos por aflições, mas que a gente pudesse ter bom ânimo, que Jesus venceu o mundo. Paulo, com espinho na carne, aquela situação de fraqueza que ele vivia, ele pede ao Senhor por 3 vezes para o livrar daquela angústia, daquela fraqueza, e o Senhor fala a ele, minha graça te basta. Então, querido, se você no seu tempo de angústia não tem ouvido nada do Senhor, pelo menos isso você pode ter a certeza que o Senhor está te falando, a minha graça te basta, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Mas muitas vezes, diante das angústias e tribulações, as facilidades se colocam à nossa frente, à nossa porta. Quando Jesus, por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, passou pela situação de 40 dias no deserto, em jejum, o diabo vem e oferece pão a ele. E ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando Jesus ele vence a tentação do diabo, a palavra fala que anjos vêm e servem Jesus. Você pode ter certeza que o que foi servido a Jesus Cristo foi muito melhor do que o pão que o diabo ofereceu. A palavra fala que se quisermos e ouvirmos, obedecermos ao Senhor, a palavra fala em Isaías isso, comeremos o melhor dessa terra. Então, querido, seja fiel, seja obediente ao Senhor em tempos de luta e tribulação e você comerá o melhor dessa terra. Mas afinal, por que nós passamos por lutas e tribulações? Querido, eu creio que serve para amadurecimento, para um propósito superior. A palavra fala também, encerrando, a palavra fala em 1 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que nós, com a mesma consolação que fomos consolados, devemos consolar.
O Senhor tem permitido que você passe por esse processo de deserto para que você amadureça e exerça um propósito maior. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.